prazer conversar com todos vocês. Onde quer que chegue nossa imagem, nosso muito obrigado a todos vocês que nos assistem, nossos sinceros agradecimentos e a todos que compartilham verdadeiramente meus agradecimentos. Há alguns anos atrás, para não falarmos décadas, para que ele não possa alcançar a mente incomparável daqueles que pensam que pode mudar as coisas por via da destruição da base lógica de uma sociedade, Einstein, o grande cientista, professor, ele dizia o seguinte, que não é possível mudar com as mesmas práticas ou as mesmas ideias, ou os mesmos objetivos, ou as mesmas ferramentas, aquilo que foi criado. Então, é preciso que se mude para que se possa mudar aquilo que foi criado. Isso, grandes pensadores, por exemplo, Confúcio também já falava que é preciso mudar para que se possa se sentir jovial. Também é preciso mudar, também está escrito na Bíblia, que muitos não leem, deveria, está escrito que para você ter ou viver uma nova vida, é preciso você renovar, uma renovação de quê? De mente, de inteligência. E o Brasil mergulhou dentro de um funil, dentro de um cânion, em que tivemos uma grande abertura. Foi-se falado sobre os anos 50, os anos 40, que as pessoas não podiam voltar. Não poderiam voltar por quê? Porque eram pessoas o quê? Analfabetas. O que aconteceu com esses analfabetos? Eles foram às escolas, estudaram, tanto é que, se compararmos o que eles aprenderam, o que se aprende hoje, essas pessoas são gênios. O que aconteceu com esse sistema? O sistema patocrático, ele destruiu as condições da escola, de onde você consegue o que? O entendimento. Se você observar o que eu estou falando, você vai compreender por que você torce pelos partidos de esquerda. Eles destroem. Você deixa de se informar através de livros, escolas, através de pesquisas, através de teses, de pessoas responsáveis. Você deixa tudo isso, deixa os livros para acompanhar pessoas patocráticas, pessoas que têm uma deficiência psicológica, biológica, e tem aversão ao Estado Social de Direito. Torna-se um governo paternal, indulgente de uma sociedade. E que sobrecarrega essa mesma sociedade sobre responsabilidades de pessoas que talvez você nem conheça. E passamos a entender que as palavras são destrutivas, mesmo que essas possam ser amparadas, sejam baseadas em o governo pode fazer para você, você não precisa investir em saúde, que nós vamos cuidar da sua saúde, você não precisa se preocupar com a educação, que nós damos educação. Isso vai destruindo o que mais temos de importante, que é o quê? A produtividade, que é a base do entendimento, do desenvolvimento. Coisas que estamos vivendo hoje. Nossos jovens não têm esse futuro. Acredita? Vamos dizer o seguinte, vamos ser mais práticos. Como você pode ganhar dinheiro? Estudando, desenvolvendo e participando de entendimentos, escolhendo sua profissão. Quando eu digo que você pode ganhar dinheiro em um governo paternal, indulgente, eu corto desenvolvimento e conhecimento. Só fico nessa parte onde você existe e o crescimento. É claro que você não vai conseguir, mas você acredita. Você acredita porque você não quer perder seu tempo estudando, trabalhando, desenvolvendo, criando, porque alguém disse que você pode. E você começa a acompanhar essas pessoas. E quando você vê, não tem mais tempo para você pensar. Não tem mais tempo para você desenvolver. O que acontece? Não, eles vão fazer por nós.
Só que eles não vão fazer por você. E você vai perder tempo. Você começa a torcer, você começa a ter ódio, você começa a ver nas outras pessoas que estão te mostrando que você tem que estudar, que você tem que trabalhar, que você tem que desenvolver, que você tem que produzir. Você tem que produzir. E fazer com que essa produção, na prática, que é justamente responsabilidade social, não venha te trazer o quê? Peso. Não venha te trazer o quê? Um jugo ao qual você pode ter a sua forma altruística. Porque se você desenvolveu, então você desenvolve o carinho pelas outras pessoas. Você busca entender que outras pessoas precisam de você. Você busca entender que aquilo que você não quer para você, você não quer para os outros. Então aquilo que você, nesse momento que você está na condição de desenvolver seu entendimento, desenvolver sua tecnologia, desenvolver seu conhecimento, sua educação, isso que você está tendo, é aquilo que você não quer, é justamente o contrário que eles te oferecem. Aí você começa a fazer com que as outras pessoas também não tenham. Você começa a exigir, você começa a falar que essas pessoas precisam o quê? De conhecimento. Você precisa entender que essas pessoas precisam o quê? Ter desenvolvimento. Aí que essas pessoas, chegando no estágio de governo, elas vão começar o quê? Investir em escola, tecnologia, educação. Vão começar a ensinar as crianças a ter responsabilidade social, a crescer, a produzir. Fazer com que a forma altruística natural da criatura, da ação social, possa desenvolver sem que possa anular aquela história. Não, o governo faz isso, o governo faz isso, o governo vai fazer isso. Isso anula o direito de produtividade, desenvolvimento, faz com que você fique o quê? Aleijado. Mentalmente, porque corta aquele período de sacrifício, aquele período de estudo, de dedicação, e você só acredita que você pode. O que está acontecendo hoje na nossa justiça? O que está acontecendo hoje sobre o processo fake news, processo ao fim do mundo? Porque nós tivemos uma pessoa que foi reprovada 2 vezes no concurso de juiz de segunda classe. Se você ver o processo, você vai entender que é um processo, se não me engano é o 4781, e que ele é baseado sobre fatos ocorrentes sobre o local, sobre as dependências, e isso se tornou sobre o flagrante definitivo, ou flagrante sem fim, começou a espalhar em todo canto, faz parte, isso que é juristocracia, mas falar sobre isso a vocês não vai muito valer a pena, porque simplesmente vocês não vão compreender. Usando os meios de comunicações, ajudante, porque todos participaram do desenvolvimento para baixo com o rabo de cavalo. Nós temos jornalistas que deixaram de ser informantes da verdade para ser militante, para ser ativista de esquerda, é o que nós estamos vendo, e eu dou os nomes simplesmente das emissoras. Globo, Estadão, Isto É, Veja e tantos outros, e os puxadinhos. Esses meios que se estabeleceram no Brasil estão conduzindo uma nação à miséria intelectual. Por muito tempo. É preciso que você... Eu, por muito tempo, fiquei calado, mas eu estava ali, desenvolvendo. Eu precisava. As pessoas precisam parar um pouquinho e ver que não há resultado se não há mudança. É preciso que você mude, é preciso que você tire essa velha casca, é preciso que você tenha pelo menos a inteligência da serpente, tirar a casca e novamente viver uma nova vida. Fazer como as cigarras, fazer como os bichos, pelo menos assim, eles têm entendimento que precisa. Os pássaros que caem suas penas, os papagaios, a gente tem que observar que eles precisam ser renovados. O ser humano precisa. E algumas pessoas, quando perde esse trecho de desenvolvimento e produção, eles se agarram a alguém que promete algo. Eles destruíram a tua mente. Eles destruíram o sistema. Eles destruíram a condição de você pensar. Eles comem o bom e você não come porque você não tem como alcançar. Então o que é que eles fazem?
Vamos fazer com que as pessoas possam sustentar aqueles que os quais nos dão condições de estarmos aqui. Aí passa a sociedade a ser vítimas de envolvimentos, de comportamentos que parte justamente de quem? Quem está lá no poder para facilitar o furto. Furto, facilitação de soltura, audiência de custódia, policiais que estão sendo agredidos psicologicamente, porque quando você uma pessoa dessa, um indigente desse, consegue cometer um crime, os direitos humanos vão na porta dele, mas não vai na porta de quem? Da vítima. Nós vamos começar a compreender que as coisas estão o quê? Investidas. E isso acontece porque eles conseguiram alcançar o quê? A sua mente. Isso não retrata no fato de você ser simplesmente médico, advogado, doutor, não. Quando você torce por esse sistema, você já perdeu aquilo de mais íntimo você tem dentro de si como ser humano, o amor ao próximo. E você passa a odiar, porque alguém disse que você tem que odiar. Alguém disse que você tem que fazer isso. Essa é a possibilidade de chegarmos a um ponto e vermos o Brasil mergulhado numa anarquia. Porque nós estamos vivendo uma anarquia. Vamos tentar sustentar o direito democrático quando você começa a respeitar as outras pessoas. Pleitos de eleição não são a pontos de você tratar o ser humano como lixo. Nem esse o qual cometeu, nem aquele que provavelmente não tenha cometido. Mas o Brasil tem que sobreviver, e não às garras ou nas marras de uma marginalidade. A nossa Constituição nos ampara no artigo 5 fundamental para que nós venhamos tomar as decisões dentro da nossa Constituição. Nós escolhemos nossos parlamentos, ou nós escolhemos o parlamento e os parlamentares, foi para que eles possam compreender o desenvolvimento do Brasil, não para dar trela à marginalidade. O artigo 5 da nossa Constituição, inciso 54, 56, se não me engano, está escrito que não é possível ter grupos armados. Então, por que existe? Porque alguém está apoiando. Mas o cidadão pode estar desarmado. E tem o quê? A mídia. Essa mídia, cara. Essa mídia tem feito miséria na nossa população. Tem sido ativista do crime organizado, ativista da imoralidade. Tem trazido a desgraça e a desinformação necessária para que você desenvolva. Não peço a você que largue seus vícios, mas respeite aquelas pessoas que não aceitam seus vícios, aceita a sua pessoa, não seus vícios. Quando você tiver de comprometer-se nesse estado de vício, afaste-se, curta a sua embriaguez, curta a sua dose de maconha, a sua dose de cocaína, a sua dose de outra substância química. Mas quando você estiver bom, comporte-se a ponto de entender que você está dentro de uma sociedade. Nesses casos, nós temos que fortalecer as nossas polícias para quê? Buscar as pessoas que conduzem essa desgraça que você está vivendo. Para isso, também, nós temos que entender que a praga que destruiu a tua mente está batendo palma para a tua infelicidade, porque você não vai comer o caviar, meu caro. Lamento te informar. Você não vai comer o caviar que eles estão comendo. Você não vai beber o uísque. Pelo contrário, eles vão rir de você que está apoiando esse tipo de comportamento. Eles vão rir da tua cara. Você que apoia. Porque o desenvolvimento não vem à base de indulgência, de governo malandro. A indulgência é crime. É aplicada a pessoas de doença, de doente mental, que tem problemas patológicos, problemas biológicos. E você está nessa condição. Atente para o que eu estou te falando. Isso não é questão. Você não aprende com essas pessoas. Você não aprende nada com essas pessoas. Você não tem como aprender. Você tem como desaprender, assim como descondenar-o. E isso está destruindo a tua vida. E você não está fazendo nada de bom, meu caro. Nada de bom. Aliás, me perdoe, não quero aqui trazer nenhuma ofensa à sua pessoa, você que gosta dos partidos de esquerda, e eu espero que você desperte quanto tempo há para isso, porque provavelmente você não vai ter tempo. Você mesmo, que é dos partidos de esquerda, você nunca leu esse livro. Nunca.
Nunca. E olha que você é um admirador do governo. Você nunca leu, querido? Poucas coisas, mas você nunca leu. Me perdoe. Você nunca leu. Você é comunistazinha de meia pataca, que provavelmente você não sabe nem o que é isso. Você nunca leu Karl Marx. São 1.600 páginas. Você acompanha essas pessoas sem ter lido isso aqui. Isso aqui, para mente que tem uma deficiência psicológica, você cai na enganação dele. Você não leu, querido? Você não leu. Então você não é comunista. Você tem um desvio que é preciso e é possível recuperar quando você conseguir fazer aquela emenda que saiu produtividade e saiu desenvolvimento. Aí você vai entender que você tem que voltar para a escola. Isso eu estou falando com pessoas que acompanham. Pessoas você mesmo. Pessoas, você voltar para a escola, desenvolver, produzir e ser gente novamente. Porque essas pessoas não querem isso para você, não. Caso ao contrário, você queira compreender daqui. Você compre livros de médicos, pessoas renomadas, pessoas que esse médico Rossetti, que Dr. Layli R. Rossetti, ele foi médico psiquiatra das Forças Armadas Americanas. Tratava das mentes dos militares que vieram do Afeganistão. Essa aqui, compre. É muito bom, eu tenho vários. Por isso eu sei o que estou falando para você. Uma outra coisa, caso você se aprofunde mais, você se apaixone, compre a Constituição Federal. Tem tudo o que você não sabe. Eu lamento, às vezes, as pessoas falam de coisas, falam porque você come do líquido viscoso estomacal desses partidos de esquerda. Eles não têm nada para te oferecer, querido. Eles não têm inteligência, tanto é que você os acompanha. E olha que nós estamos vendo médicos, advogados, cientistas, filósofos. Meu caro, aquilo que não acredito não pode existir. E se eu comento aquilo que não existe, eu sou mentiroso. Até eu passo a não existir quando falo de uma coisa que não existe. Então a gente vê esses filósofos, entre aspas, que as pessoas, nossa, como ele é inteligente. Inteligente foi quem criou o universo. Esse é inteligente. Inteligente é quando você tem capacidade de desenvolver uma sociedade onde todos são desiguais e que todos cumprem a Constituição. Aí sim é um governo inteligente. Mas o que nós estamos vendo são criminosos. Criminosos. Essa é a base do que você pode compreender o que está acontecendo no Brasil. Se você quiser, você pode fazer parte dessa lama nojenta que se instalou no Brasil e que aparentemente as pessoas acreditam que seja boa. Boa é quando você despertar do teu sonho, que vai ser um pesadelo. Um pesadelo. Um abraço a todos e até mais.